Tá, gente, então, começando nossa 13ª aula, em que hoje a gente vai continuar a falar sobre citoplasma, mas com um enfoque um pouco diferente. A gente hoje vai falar sobre a síntese proteica. Então, para começar a falar sobre isso, eu vou precisar que vocês lembrem de alguns conceitos que nós vimos em algumas aulas atrás. Principalmente naquelas aulas introdutórias de bioquímica, em que nós falamos sobre proteínas e ácidos nucleicos. Mas antes disso, eu quero que vocês observem essa imagem, porque ela tem tudo a dizer sobre a aula de hoje e sobre quando nós formos falar de genética. Então, o que essa imagem pode nos dizer sobre síntese de proteínas e hereditariedade, que são dois termos intrinsecamente relacionados. Então, a hereditariedade nada mais é do que a transmissão de informação genética entre gerações, de pais para filhos e desses filhos para os seus filhos e por aí vai. A transmissão de informações genéticas essas que serão as responsáveis por produzir uma proteína. E essa proteína que vai desempenhar a grande maioria das funções nos organismos. Então, o que nós transmitimos para os nossos filhos e o que os nossos pais nos transmitiram é principalmente DNA, a partir do qual nós conseguimos sintetizar as proteínas. Muitas dessas que, no caso, nos fazem parecer com eles. Então, se vocês observarem aqui essa imagem, vocês vão ver que aqui tem 4 raccoons e o que parece ser um raccoon branco, mas enfim. E aqui a gente pode ver que, supondo que esse branco também seja um guaxinim, mas nós podemos ver que estes 5 são o mesmo organismo, o mesmo guaxinim. A diferença é que esse guaxinim branco, por que ele é branco? Porque ele não produz uma proteína responsável por enegrecer o pelo dele, tal qual acontece com esses outros guaxinins. Ou seja, muito provavelmente, ele não tem no DNA dele a informação necessária para codificar essa proteína que confere cor à pelagem. Proteína essa que está presente nesses outros guaxinins, que está presente na forma de informação genética no seu DNA e que, portanto, foi transmitida dos pais para eles. Então, essa aula ela é uma aula basilar para que nós consigamos entender os conceitos mais básicos de hereditariedade, como as informações genéticas passam dos pais para os filhos e o que essas informações acabam gerando no futuro. Então, para que nós consigamos acompanhar bem essa aula, nós precisamos antes lembrar um pouco sobre a estrutura dos ácidos nucleicos e das proteínas, que nós precisamos ter isso em mente de forma bem delineada para conseguir acompanhar. Então, lembrem que dentre as 4 biomoléculas que nós vimos, os ácidos nucleicos e as proteínas são polímeros. Então, primeiramente sobre os ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos são polímeros formados por nucleotídeos. Milhões de sequências de nucleotídeos unidos por ligações covalentes. Ligações covalentes essas que nós chamamos de ligações fosfodiéster. Então, cada ácido nucleico, seja ele DNA ou RNA, é formado por uma sequência enorme de nucleotídeos encadeados por ligações covalentes, chamadas ligações fosfodiéster. E a unidade básica de um nucleotídeo é formada pelo quê? Pelo que a gente chama de base nitrogenada, por uma pentose, um carboidrato de 5 açúcares e um grupo fosfato, um ou mais grupos fosfato. E o que muda de um nucleotídeo para outro na estrutura dos ácidos nucleicos é justamente essa base nitrogenada, que no caso do DNA pode ser adenina, timina, citosina ou guanina, e no caso do RNA pode ser adenina, uracila, citosina ou guanina. E é justamente a diferentes combinações e ordem nessas bases nitrogenadas que vão ser responsáveis pela síntese de diferentes tipos de proteínas ao longo do nosso genoma. E então, essa informação contida no DNA, que nós falamos lá atrás, ela vai ser responsável
por codificar o quê? A estrutura primária de uma proteína. O que é a estrutura primária? É a sequência de aminoácidos que forma essa proteína. Ou seja, todo o conjunto de aminoácidos unidos em ligações covalentes responsáveis por dar a identidade de uma proteína. E como nós já vimos, à medida que uma proteína ela tem aminoácidos em ligações covalentes, os seus grupos radicais eles passam a interagir mediante, na maioria das vezes, interações fracas não covalentes, originando as estruturas terciárias e ou quaternárias das proteínas, em que nós vemos que as proteínas, para que elas tenham para que elas desempenhem sua determinada função, elas precisam para isso estar na sua estrutura nativa, na sua conformação nativa, que é uma estrutura enovelada. Então isso independe da proteína. Seja uma proteína com função receptora, uma proteína com função enzimática, uma proteína com função de armazenamento, enfim, uma proteína ela só exerce função se ela estiver na sua conformação nativa enovelada. Logo, a informação para produzir uma proteína está armazenada neste grande livro de receitas que é o nosso DNA. Que o tamanho do nosso DNA, que nós chamamos de genoma, que é o conjunto de todos os genes do nosso organismo, o nosso genoma ele é composto por 3 bilhões de nucleotídeos. E esses 3 bilhões de nucleotídeos, ao que se sabe hoje em dia, é responsável por codificar aproximadamente, esse genoma de 3 bilhões de nucleotídeos, neste genoma estão presentes aproximadamente 30 mil genes, já que nem todo o nosso genoma é codificante. Muito pelo contrário, a menor parte do nosso genoma é codificante, na verdade. Então, a partir dessas informações contidas no nosso genoma, que é o que nós passamos para os nossos filhos e os nossos pais passaram para nós, é que nós vamos conseguir produzir a grande maioria das moléculas efetoras do nosso organismo, que são as proteínas. Como eu falei lá na aula de ácidos nucleicos, o DNA ele é, na verdade, um grande livro de receitas formado por milhões de capítulos. Ele, por si só, não faz muita coisa. Quem realiza a maioria das funções desempenhadas nas células são as proteínas. Então, o DNA ele vai ser esse grande livro de receitas responsável por produzir todas as proteínas do nosso corpo. E nessa aula nós vamos ver o mecanismo de como isso acontece. Como essa informação contida e armazenada no nosso genoma, nessas nossas 3 bilhões de bases nitrogenadas, de nucleotídeos, consegue produzir proteínas. Como um tipo de biomolécula consegue ser capaz de produzir um outro tipo de biomolécula. Tá, então qual o nosso objetivo final ao estudar a síntese proteica? Ora, entender como o genótipo, ou seja, a combinação entre genes, ou como um gene, ele é responsável pela determinação do fenótipo do organismo. Então, inclusive, isso já é uma nomenclatura para servir para a gente lá na frente a falar de genética. Toda vida que a gente falar de genótipo, tenha em mente DNA. Quando nós falarmos de fenótipo, tenha em mente que é proteína. É a função desempenhada pelaquilo que foi codificado pelo genótipo. Então, se nós voltarmos para aquela imagem do guaxinim, qual seria o fenótipo daqueles guaxinins? O genótipo deles é responsável por determinar um fenótipo de pelos escuros, naqueles 4 guaxinins, e o genótipo do guaxinim branco é responsável por determinar um fenótipo branco, por ausência de uma proteína que confere coloração. Dessa forma, nós já vimos que o nosso DNA ele é composto por inúmeros genes. Um gene nada mais é do que uma sequência específica de nucleotídeos responsáveis por codificar um produto biologicamente funcional que geralmente vai ser uma proteína. Então, existem inúmeros genes no nosso genoma. Então aqui eu estou tomando como exemplo 2 genes, um gene chamado de gene A e um gene chamado de gene B. Nós vemos aqui que essa sequência de nucleotídeos
a qual pertence o gene A, vai passar por um processo chamado de transcrição. Esse processo converte a informação contida no gene A, que está na forma de DNA, numa informação na forma de RNA, que é o outro ácido nucleico, e essa informação de RNA vai ser convertida em proteína por um processo chamado de tradução. Então, o gene A é responsável por produzir a proteína A, várias unidades da proteína A, mediante esses dois processos, transcrição e tradução, que são os dois processos que ocorrem durante a síntese de proteínas. Da mesma forma, o gene B vai ser responsável por produzir a proteína B. Adiantando logo para vocês, o que é transcrição? É a produção de uma molécula de RNA, especificamente RNA mensageiro, a partir de uma sequência de nucleotídeos presentes no DNA. Então, essa molécula de RNA vai ser produzida utilizando o DNA como molde, e essa molécula de RNA vai levar a informação necessária para a produção de uma proteína lá no ribossomo, e esse processo em que a informação contida no RNA é convertida na formação de uma proteína é chamado de tradução. Então, pode parecer meio desconexo eu estar falando de síntese de proteínas logo quando a gente começa a falar de citoplasma, mas muito pelo contrário. É no citoplasma da célula em que ocorre a maior parte da síntese de proteínas, motivo pelo qual nós estamos nos dedicando a falar sobre síntese de proteínas ao abordarmos esse compartimento da célula que é o citoplasma. Então, uma das estruturas em maior abundância no citoplasma são os ribossomos. E os ribossomos são justamente as fábricas responsáveis pela produção de proteínas. É comum vocês observarem nos livros didáticos os ribossomos representados como pequenos pontinhos na estrutura da célula, porque na verdade eles são realmente muito pequenos. Quando nós damos um zoom nesse ribossomo, na célula, nós vemos que este ribossomo, que é a estrutura responsável por produzir uma proteína, ele pode estar livre no citoplasma, ou ele pode estar associado a um organelo chamado de retículo endoplasmático, que a gente vai ver na próxima aula. Então, quando a gente observa o ribossomo, ele parece esse sanduíche aqui, essa bundinha, formado por uma subunidade grande e uma subunidade pequena. E a molécula de RNA mensageiro, ela entra aqui nesse meio, e é a partir daí que o ribossomo começa a sintetizar a proteína. Então, esses ribossomos, o que é que eles são? Como é que eles são formados? Eles são estruturas celulares formadas por proteínas em união com um tipo de RNA específico chamado de RNA ribossomal, que nós podemos representar como rRNA ou RNA-R. Esse RNA ribossomal, ele é produzido numa estrutura específica do núcleo da célula chamada de nucleolo, que é a estrutura mais facilmente observável por coloração em microscopia óptica quando nós observamos o núcleo da célula. E os ribossomos, eles estão presentes não só no núcleo. Um outro compartimento que eles podem estar presentes são as mitocôndrias e os cloroplastos. Mas a maior parte da síntese de proteínas, a gente vai ver que ela ocorre no citoplasma da célula. Embora também os ribossomos estejam presentes nas mitocôndrias e nos cloroplastos, sintetizando proteínas nessas duas organelas de forma bem específica, que nós iremos tratar delas em aulas futuras. Então, uma informação importante sobre os ribossomos é que por meio deles nós conseguimos fazer análise de ancestralidade. Então, quando determinada bactéria, um determinado procarioto é identificado, o seu genoma é identificado, esse genoma ele é comparado com os genomas de outros procariotos para saber onde dá para encaixar melhor esse organismo recém-descoberto. E é o genoma dele como um todo que é utilizado para isso? Não. Geralmente o que é utilizado para comparar é o gene responsável pela síntese de uma dessas unidades do ribossomo. E o gene responsável pela síntese dessa subunidade do ribossomo,
que nós chamamos nas bactérias de subunidade 16S, esse gene é comparado com esse mesmo gene presente em outras bactérias para saber a qual grupo de bactérias essa, teoricamente, nova bactéria ou nova arqueia pertence. E no caso de ser uma arqueia, ela vai ser agrupada de outra forma, obviamente. E tanto eucariotos quanto procariotos possuem ribossomos. A diferença é que nos eucariotos o ribossomo ele é um pouco diferente, um tipo de ribossomo que a gente chama de 70S, enquanto nos procariotos ele é chamado de 60S. Isso é uma parte mais específica que nós não iremos entrar no caso agora. Mas, e para finalizar falando sobre ribossomos, antes de entrar no mecanismo da síntese proteica, é importante nós falarmos que determinados autores podem se referir a ribossomos como organelas ou não. Alguns autores não consideram ribossomos organelas, pois não são estruturas envoltas por membrana, como é no caso dos retículos endoplasmáticos, os lisossomos, as mitocôndrias, o complexo de Golgi, por aí vai. E por conta disso, alguns autores não consideram ribossomos como organelas, já outros consideram. Então, se estivermos considerando ribossomos organelas, nós podemos dizer que os ribossomos são as únicas organelas que as bactérias têm. Já, se nós estivermos falando que ribossomos não são organelas, então nós podemos afirmar categoricamente que bactérias e arqueias não possuem organelas. Certo, com base nisso nós podemos introduzir o conceito de síntese proteica e expressão gênica, algo que vai nos acompanhar aí por uma boa parte das próximas aulas. Então, o que é esse processo chamado de expressão gênica? A palavra expressar, o verbo, né, já deve ter algum sentido na cabeça de vocês. Então, o que significa esse processo de expressão gênica? É justamente o processo pelo qual a informação contida no DNA vai ser convertida em proteína. É todo o processo a partir do qual o DNA vai coordenar a síntese de proteínas ou, em alguns casos, apenas de moléculas de RNA. Então, essa expressão de genes, como eu falei, a síntese proteica, nós podemos falar de síntese proteica, ou também como sinônimo de expressão gênica, ela é constituída por duas etapas. A transcrição, que é a síntese de uma molécula de RNA mensageiro a partir de uma molécula de DNA, e a tradução, que é a conversão da informação contida no RNA mensageiro para formar uma proteína. Então, nós podemos organizar na forma de um esquema dessa forma aqui. O DNA, presente lá no núcleo das nossas células, vai ser utilizado como molde para produzir RNA mensageiro. E esse RNA mensageiro, como o próprio nome já diz, ele carrega uma mensagem. O que é essa mensagem? Essa mensagem é justamente qual proteína deve ser produzida agora. E quem é que vai ler essa mensagem? Os ribossomos, lá no citoplasma. Então, assim que o ribossomo lê essa mensagem no RNA mensageiro, ele produz uma proteína. Então, quando eu falar futuramente sobre tal gene está sendo mais expresso do que outro, é porque por algum motivo a célula naquela determinada condição está com a síntese proteica para aquela determinada proteína muito aumentada. Ou ela pode estar também com uma baixa expressão. Então lembre que quando eu falar de expressão tem a ver com síntese de proteínas a partir de informação genética. E a síntese proteica ela ocorre em absolutamente todos os organismos celulares da Terra. Então ela é um forte indício de que a vida na Terra é monofilética. E aqui é um resumo disso que a gente vai tratar hoje. Então, num determinado pedaço do DNA que nós chamamos de gene, vai haver uma abertura das duas fitas. Uma dessas fitas vai ser utilizada como molde, que é justamente a fita 3 linhas, 5 linhas. E a partir dessa fita 3 linhas, 5 linhas, uma enzima vem aqui, começa a ler
a sequência de nucleotídeos que está nesse gene, e à medida que essa enzima, chamada de RNA polimerase, lê essa sequência de nucleotídeos de DNA, ela vai produzindo uma molécula de RNA mensageiro conforme essa sequência que ela está lendo. Então, o DNA e o RNA mensageiro são moléculas complementares. O que é que eu quero dizer com isso? Onde no DNA tem adenina, no RNA vai ter uracila. Onde no DNA tem timina, no RNA mensageiro, vai ser colocado adenina. Onde no DNA tem citosina, a RNA polimerase vai e naquela posição ela vai colocar uma guanina. E onde tiver uma guanina, a RNA polimerase vai e coloca uma citosina. Então, esse é o que a gente chama de pareamento canônico das bases, em que a adenina sempre se pareia com timina, no caso de DNA, ou com uracila, no caso de RNA, e citosina sempre pareia com guanina. Então, se nessa sequência de DNA fosse ATTCG, vamos escrever aqui, ATTCG, nessa fita aqui, a RNA polimerase, à medida que ela se encaixa nessa posição, o que é que ela vai sintetizar? Ela vai sintetizar qualquer nucleotídeo de RNA? Não. Ela vai sintetizar nucleotídeos complementares a esses aqui que estão no DNA. Então, onde a RNA polimerase vê adenina, ela vai e adiciona uma uracila. Onde ela vê timina, ela adiciona adenina. Timina, adenina, citosina, guanina e guanina, citosina. Então, a partir dessa sequência de DNA, que está aqui em amarelo, por exemplo, é produzida uma molécula de RNA mensageiro. Isso é a transcrição. E só uma das fitas de DNA vai ser utilizada como molde, que é justamente a fita 3', 5'. Por quê? Porque a síntese de RNA, ela sempre vai ocorrer no sentido 5', 3'. Sempre. Então, lembrando aqui que, diferentemente do DNA, o RNA mensageiro é uma molécula de fita única. Enquanto o DNA é formado aquele duplex, por aquela dupla fita que se enrola, o RNA mensageiro não. Ele é formado por uma única fita linear, como nós podemos ver aqui. Então, a partir dessa molécula de RNA mensageiro, que é produzida no núcleo, lembrando que o processo de transcrição acontece no núcleo, enquanto o processo de tradução acontece no citoplasma. O RNA mensageiro se direciona até o citoplasma, se encaixa no ribossomo, e o ribossomo vai ler a mensagem do RNA mensageiro. A partir do momento que ele lê essa mensagem, e daqui a pouco eu vou explicar como é que ele lê essa mensagem, ele começa a produzir uma proteína, como vocês podem ver aqui. Então é importante a gente delimitar algumas diferenças que existem na síntese de proteínas de bactérias e eucariotos, que são principalmente duas diferenças. Isso é importante vocês saberem. Em procariotos, bactérias e arqueias, primeira coisa, a síntese, todo o processo de síntese proteica acontece no único compartimento que a bactéria tem, obviamente, que é o citoplasma. A bactéria não tem núcleo. Então, o DNA, que nas bactérias está presente naquela região do citoplasma chamada de nucleóide, ele vai se abrir numa determinada porção, num determinado gene. A fita 3', 5' vai ser utilizada como molde para produzir o RNA mensageiro. E esse vai, no mesmo momento em que ele já é transcrito, ele já é automaticamente traduzido pelo ribossomo, produzindo uma proteína. Então, a gente pode ver que o quê? Nas bactérias não existe separação espacial. Todo o processo de transcrição e tradução ocorre no mesmo compartimento que é o citoplasma, diferentemente dos eucariotos. Nos eucariotos, a transcrição acontece no núcleo
enquanto a tradução acontece no citoplasma. Essa é a primeira diferença. Qual é a segunda diferença? Nos eucariotos, assim que o RNA mensageiro ele é produzido de uma forma imatura, que precisa passar por algumas modificações, como vocês podem ver aqui. E nós chamamos isso de pré-RNA mensageiro. A partir do momento que esse pré-RNA mensageiro ele passa por algumas modificações, principalmente 3 tipos de modificações, em que essas modificações nós chamamos de processamento de RNA ou maturação do RNA, esse pré-RNA mensageiro forma um RNA mensageiro maduro. Esse RNA mensageiro maduro sai do núcleo e vai em direção ao citoplasma para originar uma proteína. Então, quais são as duas diferenças? Primeira, nas bactérias, todo o processo de síntese proteica acontece no mesmo compartimento, enquanto que nos eucariotos, a transcrição acontece no núcleo e a tradução no citoplasma. Segunda diferença, eucariotos possuem processamento de RNA, enquanto procariotos não possuem processamento de RNA. O RNA mensageiro, assim que é produzido, ele já é traduzido nas bactérias. E nos eucariotos, assim que o RNA mensageiro é produzido, ele ainda passa por um processo de maturação. Algumas modificações adicionais vão ser feitas para que ele, enfim, seja direcionado ao citoplasma para ser traduzido. Um conceito muito importante para a gente falar ao abordar a síntese proteica é o de código genético. Esse termo ele pode confundir muita gente. Então, a discussão sobre código genético ela começa a partir do momento em que se começaram a fazer pesquisas acerca de como se daria essa síntese de proteínas. Seria um processo aleatório? Porque, ora, se a gente for parar para pensar, a gente falou que existem 20 tipos de aminoácidos. Entretanto, só existem 4 bases nitrogenadas diferentes nos nucleotídeos. E se o DNA contém a informação necessária para produzir todas as proteínas, como é que 4 nucleotídeos, ou seja, AT, CG, ainda que em várias combinações possíveis, conseguiriam originar 20 aminoácidos diferentes? Isso em várias vezes para produzir um polipeptídeo. Ora, a partir daí, de acordo com o tempo, os pesquisadores conseguiram observar o que eles chamaram de código genético. Eles verificaram que o quê? O fluxo de informações do gene para a proteína se baseia em um código de trincas. O que é isso? Isso tem a ver na forma com a qual o ribossomo ele vai interpretar a mensagem do RNA mensageiro e transformar isso em proteína. Então, no RNA mensageiro, como é que o ribossomo lê? Se o nosso RNA mensageiro tiver a seguinte sequência: A, U, G, G, C, U, A, U, A, e por aí vai, o ribossomo ele lê da seguinte forma: ele lê de 3 em 3 nucleotídeos. Então, assim que o ribossomo ele reconhece o RNA mensageiro, como é que ele vai ler a mensagem? Ele vai ler primeiro esse AUG, depois ele lê esse GCU e depois ele lê esse AUA. E por aí vai. Isso se chama de código de trincas. A cada trinca, ou seja, essas 3 bases, a cada 3 bases que o ribossomo lê, ele consegue interpretar e conseguir fazer o quê? Ele observa, essa trinca AUG, ela vai ser a responsável pelo seguinte aminoácido, metionina. Essa trinca GCU vai ser responsável pelo seguinte aminoácido, X. Essa trinca AUA vai ser responsável pelo seguinte aminoácido, Y. Então, o ribossomo, ele lê o RNA mensageiro de 3 em 3 nucleotídeos e a cada 3 nucleotídeos que ele lê, isso dá a informação
para ele colocar um aminoácido, até que ele leia toda a molécula de RNA mensageiro e, portanto, consiga produzir uma proteína com suas centenas de aminoácidos. Então, esse código de trincas, entendendo que a cada 3 nucleotídeos do RNA mensageiro nós conseguimos produzir um aminoácido lá no ribossomo, no processo de tradução, a partir disso a gente já consegue entender o código genético, que é o quê? O código genético nada mais é do que uma tabela. É uma tabela que ela vai dizer o seguinte: o conjunto de trincas de nucleotídeos e qual aminoácido elas codificam. Então, se no RNA mensageiro tiver a trinca UUU ou UUC, elas vão determinar o aminoácido fenilalanina. Se tiver a trinca UUA ou UUG, elas vão determinar o aminoácido leucina. Se tiver UCU ou UCC ou UCA ou UCG, elas vão determinar o aminoácido serina. E por aí vai. Diferentes combinações entre A, U, C, G na molécula de RNA mensageiro, lendo de 3 em 3, vão originar todos os 20 aminoácidos possíveis. Então isso é o código genético. Nada mais é do que quais aminoácidos são originados a partir das diferentes trincas de nucleotídeos do RNA mensageiro. E nós podemos observar que o quê? Diferentes combinações podem originar o mesmo aminoácido. Se vocês olharem aqui, CUU, CUC, CUA e CUG codificam o aminoácido leucina. É o mesmo aminoácido. Assim como todos esses outros 4 conseguem codificar o aminoácido prolina. Esses dois aqui, CAU e CAC, conseguem codificar o aminoácido histidina. E por aí vai. Nós não temos a cada 3 trincas um aminoácido diferente. Não. Dependendo da trinca, o mesmo aminoácido pode ser produzido novamente. Então, se na trinca tiver CUU seguido de CUC, seguido de CUA, seguido de CUG, nós vamos ter 4 leucinas, uma ligada à outra em seguida. Isso não acontece na realidade, não é comum, mas é só para ilustrar o exemplo para vocês. Então, a partir daí, nós tiramos 2 características essenciais do código genético e que vocês têm que levar para a vida toda, que é o quê? O código genético é universal. Ou seja, na verdade ele é quase universal. A grande maioria, vamos chutar aí um número, fonte Arial 12, mas vamos chutar aí que 99% de todos os organismos na face da Terra, eles codificam os mesmos aminoácidos usando essas mesmas sequências de nucleotídeos de RNA. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que seja no elefante, seja na formiga, seja na água-viva, seja no coqueiro, quando o ribossomo vê isso, ele vai entender que é o quê? Ele vai entender que tem que colocar naquela posição uma fenilalanina. Quando ele lê AUU, ele vai entender que tem que colocar naquela posição uma isoleucina. Quando ele lê GCU, ele vai entender que naquela posição tem que colocar uma alanina. E por aí vai. Então, sabendo que a grande e imensa maioria dos organismos na face da Terra possui o mesmo código genético, ou quase o mesmo código genético, mudando pouquíssima coisa, nós temos que o código genético é universal. Ou seja, ele é a grande evidência de que a vida na Terra descende de um mesmo ancestral em comum que existiu há cerca de aproximadamente 3,6 a 3,8 bilhões de anos atrás. Foi o que nós falamos lá na última aula do primeiro módulo. E a segunda característica é que o código genético ele é degenerado ou redundante. São sinônimos. Eu prefiro usar o termo redundante. Mas se vocês virem um ou outro em provas ou em textos, saibam que é a mesma coisa. O que é que significa o código genético ser degenerado ou redundante? Significa que um aminoácido pode ser codificado por mais de um códon. O que é um códon? É uma trinca de nucleotídeos que codificam um aminoácido. Ou seja,
cada trinca dessa, o U, o UC, o CG, o CA, nós chamamos de códon. O códon está presente no RNA mensageiro e é essa trinca de nucleotídeos de RNA responsável por produzir um aminoácido durante o processo de tradução. Ou seja, o que é que significa o código genético ser degenerado ou redundante? Significa que o mesmo aminoácido, no caso aqui, a leucina, ela pode ser codificada por 4 diferentes códons. CUU, CUC, CUA e CUG, independente de qual seja, ambos irão codificar isoleucina. Assim como a prolina pode ser codificada por 4 tipos diferentes de códons. A histidina por 2 tipos diferentes. A glicina por 2 tipos diferentes. Glicina não, perdão. Ácido glutâmico. Glutamina, na verdade, perdão. Então, o fato do código genético ser redundante ou degenerado, isso faz com que a gente consiga inferir uma grande adaptação evolutiva nos organismos. Então, qual é a consequência evolutiva dessa redundância, dessa degeneração, do fato de um aminoácido ser codificado por mais de um códon? Ora, se ocorrer uma mutação, eu ainda vou falar disso lá na frente, mas o que é uma mutação? É uma mudança permanente na sequência de nas bases do DNA. Então, se um determinado gene tem a sequência AA, TT, CC, GG, se cada um desses genes, se cada um desses nucleotídeos sofrer uma modificação por qualquer processo, a gente chama isso de mutação. Mas observem que se essa mutação ocorrer geralmente na última base nitrogenada de um determinado códon, isso vai acarretar uma mutação indiferente. Por quê? Porque se apenas a última base nitrogenada, no caso dos códons que codificam a leucina, for mudada, os 2 códons do começo ainda são os mesmos, é CU. Se um U sofrer uma mutação e originar um C, por exemplo, isso não muda o aminoácido que é codificado. Ou seja, essa redundância do código genético, ela é uma importante adaptação evolutiva às mutações. Então, geralmente, para que uma mutação ela acarrete a mudança de um aminoácido, ela precisa ocorrer em mais de uma base nitrogenada. E isso tem uma aplicação biotecnológica sensacional da universalidade do código genético. Que é o quê? A partir disso, a gente sabendo que a grande imensa maioria dos organismos na face da Terra possui o mesmo código genético, significa que o elefante, para ele produzir a leucina, os códons que ele vai usar são os mesmos códons que a bactéria vai usar. Para o porco produzir a metionina, os códons que o porco vai usar são os mesmos códons que a bactéria vai usar. Então, por meio disso, não só por meio disso, mas essa é a grande aplicação biotecnológica que a universalidade do código genético traz para a gente. A gente pode transferir genes de um organismo para outro. Como é o que a gente pode ver nessa imagem aqui. A gente chama isso de clonagem molecular ou clonagem gênica, ou tecnologia do DNA recombinante, ou engenharia genética. Que é justamente o quê? É a transferência de um gene de um organismo para que esse gene... é a transferência de um gene de um organismo A para um organismo B, e esse organismo B vai conseguir utilizar esse gene para produzir a mesma proteína que o organismo A produzia. Então esse aqui é um exemplo. Essa planta de tabaco, ela foi engenheirada para expressar um gene de vagalume que codifica a proteína responsável pelo vagalume brilhar. Então o genoma do vagalume foi identificado, ele foi investigado, e se identificou qual era o gene responsável
que codificava a proteína responsável pelo brilho do vagalume. Esse gene foi cortado, digamos assim, e foi inserido numa planta de tabaco. Por conta do código genético na planta de tabaco e no vagalume ser o mesmo, a planta de tabaco ela pode reconhecer esse gene do vagalume e a partir daí ela vai expressar essa proteína. Logo, ela vai brilhar. Da mesma forma foi feito aqui com esse porco. Esse porco está expressando genes de uma água-viva. Essa água-viva que codificava uma proteína fluorescente, o gene responsável por codificar essa proteína fluorescente foi tirado da água-viva e inserido no porco. E a partir desse processo de clonagem gênica, esse porco começou a expressar essa proteína da água-viva. Uma aplicação disso que a gente pode ver no dia a dia é a produção de insulina para pessoas diabéticas. O gene da insulina humana ele foi clonado e esse gene clonado para produzir a insulina humana ele foi inserido em bactérias e a partir daí, por conta da universalidade do código genético, as bactérias com esse gene para produzir insulina humana elas puderam identificar esse gene e a partir da mensagem contida nesse gene elas puderam expressar a insulina, já que o código genético é universal. E a partir daí, hoje em dia, as pessoas diabéticas, quando elas precisam tomar insulina, a insulina é produzida dessa forma. Sendo que antigamente se utilizava insulina de outros animais, como por exemplo insulina que era extraída do pâncreas do porco. A partir do momento em que se desenvolveu essa técnica de clonagem gênica, a insulina de porco parou de ser usada e simplesmente o gene responsável por codificar a insulina humana foi clonado em bactéria e a bactéria passou a produzir esse gene em escala industrial e que se transformou nos medicamentos utilizados por pessoas diabéticas para controlar a diabetes. Certo? Então, nós vamos agora entrar em alguns detalhes acerca dos processos de transcrição e tradução. Como eu falei, a transcrição ela não ocorre aleatoriamente em qualquer pedaço do DNA. Não. Ela ocorre nos genes. Ela ocorre em genes. Lembrem disso. Então, a molécula de DNA, nós já vimos que ela tem duas fitas. Uma dessas fitas, ela corre no sentido 5' 3' e a outra fita no sentido 3' 5'. Lembrem, antiparalelismo. Uma dessas fitas do DNA é chamada de fita molde, que é justamente a fita 3' 5', que é a que vai ser utilizada como molde para a transcrição, enquanto a outra fita é a fita codificadora. Então aqui a gente tem a molécula de DNA, e no molécula de DNA nós temos inúmeros genes. Então aqui nós temos, por exemplo, quando nós observamos essa sequência de nucleotídeos no DNA, vocês podem ver aqui A, C, C, A, C, C, G, A, G, T. Isso aqui, vamos supor que é esse gene 1. Esse gene 1 tem essa sequência de nucleotídeos. Então, quando for o momento para expressar essa proteína, codificada pelo gene 1, o que é que vai acontecer? Uma enzima chamada de RNA polimerase, ela vai se inserir nesse meio, vai haver a abertura dessas duas fitas, e essa fita 3', 5', que é chamada de fita molde, não por acaso, vai ser utilizada como molde para produzir o RNA mensageiro. Então, o RNA mensageiro ele vai ser transcrito a partir da fita molde do DNA, que lembre-se, é sempre a 3', 5', de forma que a direção da síntese do RNA é o que? 5', 3'. Então as fitas vão se separar e essa fita 3', 5' vai ser utilizada como molde. Então vejam que essa fita de RNA mensageiro, ela foi produzida utilizando essa fita 3', 5' como molde. A prova disso é o que? A complementariedade das bases nitrogenadas. Onde tem A na fita molde de DNA, vai ter U na fita de RNA. Onde tem C na fita de DNA, vai ter G na fita de RNA. Onde tem C, vai ter G. Onde tem A, vai ter U e por aí vai. E a cada 3 nucleotídeos, a cada 3 bases nitrogenadas, nós chamamos de códon.
Lembrem-se disso. Então, a transcrição, ela faz o quê? Ela produz RNA mensageiro complementar à fita molde de DNA. E esse RNA mensageiro, ele vai lá para o citoplasma e essa mensagem contida nele, o ribossomo vai usar para produzir uma determinada proteína. E como é que ele sabe qual é a ordem dos aminoácidos? Por conta da ordem dos códons. Então, a tradução vai levar à síntese da proteína. Então, onde tem UGG, o ribossomo lê isso e ele já sabe, opa, esse códon UGG, ele lá no código genético é responsável por codificar o aminoácido triptofano. Esse códon UUU é responsável por codificar o aminoácido fenilalanina. Esse códon GGC é responsável por codificar o aminoácido glicina. E esse códon UCA é responsável por codificar o aminoácido serina. Então, é dessa forma que acontece a transcrição e a tradução. Vamos olhar a transcrição em detalhes de forma bem breve. Então, a transcrição ela acontece nos genes. Só que ela não acontece numa região aleatória. A transcrição ela se inicia numa sequência de nucleotídeos chamada de sequência promotora. Então, essa sequência promotora, ela é o quê? Ela é uma bandeira que sinaliza: ei, RNA polimerase, a transcrição começa aqui. Atenção, a transcrição começa aqui. É isso que é a sequência promotora. Então, a RNA polimerase, que é a enzima que produz o RNA mensageiro a partir da fita molde de DNA, ela se encaixa nessa sequência promotora, reconhece essa sinalização e a partir daí ela corre na direção 5' 3' para produzir a fita de RNA mensageiro. Isso que a gente chama de unidade de transcrição. Então, assim que a RNA polimerase se encaixa no promotor, o que acontece? A transcrição ela vai iniciar. Então, por onde a RNA polimerase passa, vai haver uma separação das duas fitas, como vocês podem ver aqui. E assim que essas duas fitas são separadas, a RNA polimerase usa a fita 3', 5', que é a fita molde, e vai começando a transcrever o RNA mensageiro. E ela vai seguindo na direção 5', 3', que é o sentido da síntese do RNA mensageiro. Então vejam aqui, ó. Por onde a RNA polimerase passa, ela vai lendo a informação na fita molde e usando essa informação para produzir o RNA mensageiro, que está aqui. Até que ela chega numa determinada sequência de nucleotídeos, chamada de sequência terminadora, e a transcrição termina. A RNA polimerase se dissocia do DNA e pronto. A gente tem aqui o transcrito primário de RNA mensageiro. Então, se a gente der um zoom, o que a gente vai ver? Só para facilitar para vocês. Aqui está a RNA polimerase, que é essa palheta aqui. Onde ela está inserida no DNA, vai haver uma separação da dupla fita de DNA. E ela vai usar a fita molde como molde para produzir a fita de RNA mensageiro. Então, onde a RNA polimerase vê na fita molde um A, ela coloca um U. Onde ela vê um T, ela coloca um A. Onde ela vê um G, ela coloca um C. Onde ela vê um G, ela coloca um C. Onde ela vê um A, ela coloca um U e por aí vai. Então, a fita de RNA, ela se alonga a partir da extremidade 3'. Logo, ela começa na extremidade 5' e vai em direção à extremidade 3'. É por isso que para ela ser produzida, ela precisa utilizar qual fita de DNA como molde? A fita 3', 5'. Então, como eu falei para vocês, nos eucariotos ocorre um processo de maturação do RNA mensageiro assim que ele é produzido. O RNA mensageiro recém-produzido nos eucariotos é chamado de transcrito primário. E o processo pelo qual ele gera uma molécula de RNA maduro, de RNA mensageiro maduro, é chamado de splicing. Então, assim que o RNA mensageiro ele é produzido, ele gera isso aqui. Não se assustem.
Reconheçam essas sequências em cor salmão e em cor vermelho. Vejam que tem exon, intron, e exon. O que é que significa isso, pelo amor de Deus? Onde tem exon, o que é exon? É o que a gente chama de sequência codificante. São sequências que, ao serem lidas, irão conseguir originar aminoácidos. Enquanto os introns, não. São sequências não codificantes. São sequências que não conseguem produzir aminoácidos ao serem lidas lá no ribossomo. Então, o que é o processo de splicing? É o processo de remoção desses introns e união desses exons. Então, os exons, que são as sequências codificantes, vão ser unidas e os introns, que são as sequências não codificantes, vão ser removidas. E aí a gente tem aqui, então, o RNA mensageiro maduro, que é feito única e exclusivamente por exons, por sequências codificantes. Vejam aqui. Então, isso acontece em eucariotos. As bactérias, elas não produzem um RNA contendo introns e exons. O RNA mensageiro das bactérias já é totalmente codificante. E quem é que realiza esse splicing? É o enzima, um complexo enzimático, na verdade, chamado de spliceossomo, que ele vai tipo ser uma tesoura. Onde tem intron, ele vai remover, e onde tem exon, ele vai juntar. Como vocês podem ver aqui, tem essa sequência de intron entre dois exons, o spliceossomo vem, retira essa sequência de intron e une essa sequência de dois exons, que é o que vocês estão vendo aqui na parte inferior da imagem. Então, o que no caso vai determinar a proteína é só a sequência codificadora. A sequência não codificadora, que é o intron, ela é removida do RNA mensageiro maduro. Então, a gente falou sobre a transcrição em alguns detalhes e agora, para finalizar a aula, vamos falar sobre a tradução em alguns detalhes. Então, o que acontece na tradução? Na tradução, como eu falei para vocês, o RNA mensageiro ele vai se encaixar lá no ribossomo e o ribossomo vai ler códon por códon e cada códon que ele lê, ele vai saber qual aminoácido deve ser encaixado ali. E a gente vai entender agora como é que isso acontece. Então, quais os componentes celulares necessários para que haja a tradução? Até agora, a gente só falou de RNA mensageiro. Entretanto, ao falar sobre tradução, um outro tipo de RNA vai ser importante, que é o chamado RNA transportador ou RNA de transferência, que a gente pode representar como RNA-T ou tRNA. E além disso, é claro, os ribossomos. Então, qual é a função desse RNA transportador? O RNA transportador ele é chamado de molécula adaptadora. Por que ele é chamado dessa forma? Porque quando a gente observa a estrutura tridimensional dele, a gente vê que ele possui duas sequências marcantes. Uma sequência nessa região aqui de cima e uma sequência nessa região aqui de baixo. Ele tem essa estrutura característica que nós chamamos de estrutura em trevo de 4 folhas. E duas regiões são essenciais vocês saberem para que serve no RNA transportador. Nessa região de cima é onde vai se ligar o aminoácido ao qual o RNA transportador vai levar até o ribossomo. Então, o que é que vai acontecer? Assim que o ribossomo lê a mensagem no códon, então vamos supor que o ribossomo acabou de ler o determinado códon do RNA mensageiro, A, U, G. O ribossomo leu esse códon. Assim que o ribossomo lê esse códon, ele chama um RNA transportador, e esse RNA transportador, ele vai saber o quê? Opa, eu tenho que levar o aminoácido metionina, porque é o aminoácido codificado por esse códon, AUG. Então, a metionina ela se liga nessa porção do RNA transportador, e o RNA transportador ele vai se ligar nessa sequência AUG para encaixar o aminoácido. Só que como é que ele se encaixa nessa sequência AUG?
por meio dessa sequência aqui da porção inferior dele, que é chamada de anticódon, um nome bem característico, porque ela vai ser complementar ao códon. Então, se o códon é A ou G, o anticódon presente no RNA transportador, que vai trazer o aminoácido metionina, vai ter que ser qual anticódon? A sequência. Ora, a sequência complementar é essa. Vai ser U, A, C. Então, o RNA transportador que traz a metionina, o anticódon dele tem que ser o AC, para que ele se encaixe no códon AUG e o ribossomo consiga montar aquele aminoácido metionina. Então, lembrem-se sempre disso. Códon está no RNA mensageiro. Anticódon está no RNA transportador. Então, é por isso que a gente chama essa molécula de molécula adaptadora. Porque ela tem uma sequência que reconhece nucleotídeos e uma sequência que carrega aminoácidos mediante o reconhecimento desses nucleotídeos, que é essa sequência aqui de cima. E existe cada RNA transportador para cada aminoácido. Então, vamos falar aqui que vai existir 20 RNAs transportadores, já que existem 20 aminoácidos diferentes. Na verdade, existe um pouco mais, mas a nível de ensino médio, vamos falar que existe só 20. Então, isso aqui é a representação, uma representação esquemática para facilitar para vocês. Então, o anticódon que eu vou representar aqui vai ser tipo essa meia. Eu já mostrei para vocês a estrutura tridimensional facilitada aqui dele. Então, o livro que eu peguei essas imagens, que é o Biologia de Campbell, ele utiliza essa meia aqui como estrutura do RNA transportador. Então, onde é que o aminoácido se liga nessa meia, nessa porção aqui de cima? E onde é que esse RNA transportador se liga lá no códon, no ribossomo? Nessa sequência aqui de baixo, chamada de anticódon. Então, agora vamos entender como é que a tradução acontece em etapas. Então, primeiramente, o RNA mensageiro, ele vem e se encaixa na subunidade menor do ribossomo. E aí o ribossomo começa a ler essa mensagem contida no RNA mensageiro. Ele começa a ler códon por códon. A partir do momento que ele lê o primeiro códon A, U, G, que a gente chama de códon iniciador, ele sabe que ali a síntese da proteína tem que começar a acontecer. E qual é esse códon iniciador? Ele codifica para o aminoácido metionina. Então, assim que o ribossomo lê o primeiro códon A ou G, o que é que acontece? Vem o RNA transportador e esse RNA transportador vem carregando a metionina. Só que como é que esse RNA transportador vai se encaixar no códon? Mediante o anticódon dele. Observem aqui a interação nessa estrutura. O códon AUG e o anticódon do RNA transportador, o AC. E aí ele traz o aminoácido metionina. A partir do momento que chega esse primeiro aminoácido, a subunidade do ribossomo maior vai se encaixar, como vocês podem ver aqui na imagem. E o ribossomo ele vai ter 3 sítios de interação para os RNAs transportadores. Esse aqui vocês podem ver de sítio E, o sítio P, que é o sítio onde o RNA transportador está nessa imagem, e o sítio A. Então, a partir daí, a fita de RNA mensageiro começa a ser lida códon por códon. Então, chegou a primeira metionina. O que é que vai acontecer? O RNA transportador sai e chega o próximo RNA transportador, trazendo o próximo aminoácido que é codificado pelo próximo códon do RNA mensageiro. Então, aqui, 4 aminoácidos, como vocês podem ver aqui, já foram colocados até agora. E assim que o próximo aminoácido chega, como vocês podem ver aqui na imagem, ele vai reconhecer o códon mediante o anticódon, vai se encaixar nesse sítio A, do lado do RNA transportador anterior. Assim que ele se encaixa nesse sítio A, o aminoácido que acabou de chegar, ele vai entrar numa ligação covalente, numa ligação peptídica, com esse peptídeo que já estava em formação.
a formação da ligação covalente e o RNA transportador anterior, que é o que estava no sítio P, ele vai passar esse peptídeo agora para o RNA transportador que está no sítio A, como vocês podem ver aqui nessa imagem, e esse RNA transportador que estava em primeiro lugar no sítio P, ele vai passar para o sítio E e vai sair do ribossomo. E agora, o RNA transportador, carregando esse peptídeo de informação que antes estava no sítio A, agora ele vai andar para o sítio P. E agora, assim que o ribossomo lê o próximo códon, vai chegar o próximo RNA transportador trazendo um novo aminoácido que vai ser encaixado nesse peptídeo de informação. E assim que ocorrer a formação da ligação peptídica, esse RNA transportador vai passar esse peptídeo de informação para o próximo RNA transportador, como está aqui, e ele sai, vai para o sítio E e sai, e o próximo chega, e por aí vai. Então, os RNAs transportadores vão trazendo os aminoácidos aos poucos, e à medida que os aminoácidos vão sendo trazidos, o enzima vai realizar a formação dessa ligação peptídica até formar a proteína madura ou o polipeptídeo funcional. Então, a tradução vai ocorrendo até que chega num determinado códon, que a gente chama de códon de término, ou códon de terminação. Da mesma forma que existe o códon start, o códon de início, que é o A ou G, existe o códon de término, que é qual? O AG, o AA ou o GA. Assim que o ribossomo lê cada um desses códons, chega o último RNA transportador trazendo o último aminoácido, encaixa aqui no peptídeo de informação, e aí chega uma proteína chamada de fator de liberação. Essa proteína rompe a ligação entre a proteína e o RNA transportador e libera a proteína para o citoplasma e libera o RNA transportador, como vocês estão vendo aqui, para ser reutilizado. Aí o ribossomo ele se desacopla, ele se desassocia do RNA mensageiro e todas as subunidades aí vão ser recicladas para um próximo processo de tradução. E uma coisa bem legal que a gente pode aplicar a partir desse conhecimento de síntese proteica é o quê? O mecanismo de ação de vários antibióticos se baseia na síntese proteica. Ou seja, a principal forma medicamentosa pela qual nós tratamos infecções bacterianas se baseia em síntese proteica. Como assim? A maioria dos antibióticos, eles interrompem ou interferem na síntese de proteínas em diferentes etapas. Então, se a gente fosse estudar aqui as classes específicas de fármacos que são antibióticos, utilizados amplamente na clínica, sejam os beta-lactâmicos, os aminoglicosídeos e por aí vai, a grande maioria dos mecanismos de ação dos antibióticos é o quê? Eles matam as bactérias por bloquear a síntese de proteínas de uma bactéria. E se você quer matar um organismo, basta você interferir na síntese de proteínas desse organismo. Então eu vou aqui dar 2 exemplos. O mais comum, que é a penicilina. Então, a penicilina, o que é que ela faz? Ela impede a síntese da parede celular das bactérias de peptídeo glicano. Lembrem que o peptídeo glicano, ele é um polissacarídeo, ele é um carboidrato mais complexo, que para que ele seja produzido, precisa da participação de algumas proteínas. E a penicilina age justamente interrompendo a síntese dessas proteínas, dessas enzimas, na verdade, que produzem o peptídeo glicano. Então, se o peptídeo glicano não é produzido, a parede celular não é produzida e a bactéria morre. Esse é o principal mecanismo de ação da penicilina ou das penicilinas. E o principal exemplo de penicilina que a gente tem no dia a dia é a amoxicilina. É um antibiótico bastante conhecido, bastante utilizado quando a pessoa está com infecções bacterianas. Lembrando que antibiótico não serve para infecção viral, pois vírus não tem ribossomo. Então, por meio dessa forma que atuam as penicilinas, ou de forma geral,
a classe de medicamentos a qual pertence a penicilina, que é chamado de antibióticos beta-lactâmicos. Existe outra classe de antibióticos antibacterianos que é chamado de aminoglicosídeos. Esses aminoglicosídeos, em que um exemplo que é bastante usado também, que é a gentamicina, como é que ela mata as bactérias? Ela interfere no processo de tradução das bactérias. Então, ela vai lá em direção ao ribossomo, se encaixa numa subunidade do ribossomo e atrapalha a síntese proteica. E dessa forma, a bactéria não consegue mais sintetizar proteínas e a bactéria morre. Então, é muito comum isso aparecer numa prova. Falar sobre antibióticos, e vocês têm que saber que o principal mecanismo de ação dos antibióticos é o que? Interromper ou atrapalhar a síntese de proteínas nas bactérias, dessa forma matando as bactérias e por isso tendo um efeito terapêutico no paciente. Então aqui, quando a gente toma a penicilina, o que é que ela faz? Ela vai atuar impedindo a síntese de uma enzima que produz a parede celular de peptidoglicano. Então, como essa enzima, essa proteína não é mais produzida, o peptidoglicano não é mais formado, a parede celular da bactéria não é mais formada e a bactéria morre. Então, aqui para mostrar para vocês a amoxicilina, que é o exemplo mais clássico de antibiótico que a gente toma aí no dia a dia quando está com uma infecção bacteriana. Bastante receitado pelos médicos. E geralmente a amoxicilina em associação com ácido clavulâmico, que é um inibidor da beta-lactamase, que é uma enzima envolvida na resistência de bactérias a antibióticos. Mas enfim, esse é assunto para próximos episódios. E a partir do momento em que a síntese da proteína é encerrada, essa proteína pode passar pelo que a gente chama de modificações pós-traducionais. O que são isso? Modificações realizadas nessa proteína para ela assumir uma determinada função característica ou para ela se enovelar da forma adequada. Então, dentre essas modificações pós-traducionais, determinadas proteínas podem ter dificuldades de alcançar sua conformação nativa. E dessa forma, as células podem utilizar uma proteína acessória chamada de chaperoninas, que auxiliam no enovelamento de outras proteínas. Então, toda vida que vocês ouvirem esse nome, chaperonina ou proteínas chaperonas, são proteínas que auxiliam no enovelamento correto de uma proteína. Qual a relevância disso? Ora, se a proteína não estiver enovelada da forma adequada, ela não tem função. Logo, é por isso que as chaperonas são essenciais. É muito comum que, assim que a proteína já esteja sendo produzida, assim que os aminoácidos estão sendo ligados covalentemente no processo de tradução, elas já comecem a se enovelar. Só que, de acordo com a proteína, ela pode ter algumas dificuldades de fazer isso espontaneamente. E aí as células podem utilizar as proteínas chaperonas. E também, outros tipos de modificações pós-traducionais é a adição de alguns outros grupos químicos a essas proteínas, como, por exemplo, carboidratos. Lembre lá do que eu falei de glicocálice? Então, as proteínas, depois de formadas, elas podem ir para outros compartimentos da célula, como o retículo endoplasmático e complexo de Golgi, para que elas sejam glicosiladas, para que carboidratos sejam adicionados a elas e elas sejam direcionadas lá para a membrana plasmática. Mas esse é assunto para a próxima aula. Então, aqui a gente pode ver a síntese de proteínas ocorrendo no citosol, no citoplasma. Aqui a proteína produzida, e uma vez que ela é produzida, ela pode ser direcionada para vários locais diferentes numa célula. Ela pode ser direcionada lá para o núcleo, ela pode ser direcionada lá para os peroxissomos, pode ser direcionada para a mitocôndria, pode ser direcionada para os plastídeos, ou se essa proteína for uma proteína enviada para fora da célula, ela vai passar pelo que a gente chama de sistema de endomembranas, que é o assunto da próxima aula. Então, pessoal, é isso para a aula de hoje. Foi um prazer, agradeço a atenção e a paciência até agora.
E na próxima aula nós iremos tratar sobre o sistema de endomembranas. Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo, colocar algum comentário aqui no vídeo, tirando alguma dúvida, que eu com certeza irei responder. No mais é isso, um grande abraço e até a próxima aula.